que seria a mediunidade, para a gente já entender a relação dela com os jovens? Bom, esse livro, Vossos Jovens Profetizarão, ele é um livro que fala acerca da mediunidade na adolescência. E ele descreve, Éder, alguns aspectos, alguns fatores que acabam desenvolvendo conflitos emocionais e ideação suicida. E eu posso te citar rapidamente. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a mediunidade é uma condição orgânica. A gente precisa entender também que Allan Kardec escreveu lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 149, ele escreveu o seguinte: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Ele não escreveu assim como eu vou dizer. Não escreveu. Todo aquele que sente em um grau qualquer a partir dos 21 anos é por isso mesmo médium. Não é a partir dos 21 anos. Nós somos médium sempre. É uma condição orgânica. Aí você pode me perguntar, ou algum amigo, amiga que esteja nos acompanhando ou que irá nos acompanhar, pode fazer a seguinte pergunta: mas e a criança, Deilson? A criança é médium, por que ela também não sofre, não manifesta a mediunidade? Por que é raro só algumas crianças que acabam manifestando? E aí eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga, que uma criança, ela não sofre processos obsessivos como sofre um adolescente, já a partir ali da adolescência, porque a criança ainda não desenvolveu a sua capacidade cognitiva totalmente. Na pergunta 459, Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta dos benfeitores é: muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem, mas não dirigem a partir dos 21 nem dos 18. Então, por que a criança não é dirigida? Se Kardec, os espíritos estão dizendo que eles nos influenciam, nos dirigem. Vou repetir: porque a criança ainda não tem a mente amadurecida. Quando eu falo mente, eu estou falando de questões subjetivas. Eu estou dizendo que ela não tem capacidade de raciocínio, ela não elabora pensamentos formulados, bem formulados. Ela não desenvolve ideias, ela está aprendendo, ela está se apossando. Ela está ainda no processo de reencarnação, até aproximadamente os 7 anos de idade. Passa esse período, 8, 9, 10 anos, vem a puberdade, 11 anos. A puberdade é diferente da adolescência. A puberdade é transformação orgânica. Nascem os pelos, muda o cheiro, tem o estirão do crescimento. A adolescência é a turbulência, de certa forma, psíquica. E aí eu digo rapidamente 4 fatores determinantes para desenvolvimento de ideação suicida, processos depressivos, que a gente precisa prestar atenção. Principalmente no meio espírita, é preciso falar mais desse assunto. Não adianta termos campanhas catequistas de querer convencer o adolescente quando nós não vamos no mundo dele falar das angústias que ele sente. Por exemplo, com relação à sexualidade. Então vamos lá. O adolescente, ele passa por alguns processos, algumas fases. Eu vou citar apenas 4. Esse livro trabalha muito bem essas questões. Individualização emocional. Quando o adolescente se individualiza emocionalmente, ele se vê como individualidade. Eu não sou grudado ao meu pai e à minha mãe. Eu começo a emitir juízo de valor sobre as coisas. Eu começo a julgar o mundo. Inclusive, eu começo a julgar meus pais. E muitas vezes eu percebo que o meu pai mente, ou que a minha mãe mente. Aquela construção do herói, a princípio, eu queria fazer tudo o que ele faz, eu queria ser o que ele é. Essa construção começa a ruir. Porque eu começo a ter um olhar de julgamento para o mundo e um olhar de julgamento também para aqueles que estão mais perto. Então, se existe, por exemplo, hostilidade entre os pais, isso afeta de maneira determinante o desenvolvimento emocional da criança e do adolescente. Então eu me individualizo, começo já a experimentar conflitos. Ocorre outro fator que é a eclosão dos hormônios. Começa a surgir o desejo. Até nessa fase há uma transformação física do cérebro. É um período, imagine hoje, com a erotização da sociedade, com tudo que está acontecendo, eclodem os hormônios, vem o desejo, eu passo pelo processo da autodescoberta, processo de desenvolvimento psicológico normal de qualquer ser humano, que é a descoberta do prazer, do autotoque, do processo masturbatório, e que nós precisamos não demonizar para orientar de maneira correta, educar de maneira correta,
para que a partir daí a criança, o adolescente, comece a lidar com os próprios desejos, porque ele vai passar a vida toda sendo um ser desejante. Porque nós somos desejantes. Nós desejamos ser desejados. Isso é uma fala dentro da psicanálise, né? E o adolescente, evidentemente, com esse banquete de gozo, quando eu falo gozo, eu não me refiro apenas não estou me referindo a aspectos sexuais, gozos emocionais, que a gente tem, manipulação do outro, ascendência sobre o outro. Isso são gozos que as criaturas experimentam. O homem experimenta, o adolescente experimenta. Dentro desse universo, ele começa a experimentar conflitos cada vez mais acentuados. Aí vem um outro fator que é altamente explosivo. Qual é, Éder? Reminiscências de vidas passadas. Ele começa a se apossar de quem ele é, da sua historiografia reencarnatória. Mas se eu passei pela infância, eu não tive vetores educativos, eu estou fragilizado. Quando vem o convite do mundo, não tem nada em mim, no meu psiquismo de referência, passado pelos meus pais, que me digam, não faça isso. Se eu não tenho vetores e valores educativos, eu vou fazer o quê? Eu vou atender os meus desejos e as minhas paixões. Aquilo que é um apelo recorrente em mim, porque os meus desejos não vêm dessa encarnação apenas. Eu sou uma criatura desejante, eu tenho tendências e eu volto com as minhas tendências. Eu falei da eclosão dos hormônios, falei da individualização do ser e falei dessa questão das reminiscências de vidas passadas. E o quarto fator explosivo é a mediunidade. É possível que muitas vezes o pai, é interessante, quando um adulto discute com um adolescente, você depois de um tempo não sabe mais quem é o adolescente. Porque os pais entram num processo de querer discutir com um garoto que ainda não tem as suas instâncias psíquicas desenvolvidas. E essa discussão acaba afastando mais ainda essa relação? Afasta totalmente. O assunto é tão vasto, eu teria tanta coisa para falar. Fica à vontade. Eu queria só fazer um comentário acerca das instâncias psíquicas, se você me permite. Sim. Sigmund Freud desenvolveu em 1900 a sua primeira tópica. Ele desenvolveu 2 tópicas, uma em 1900 e outra em 1925. Na primeira tópica, a teoria da instância psíquica do inconsciente, do consciente e do pré-consciente. Eu, como psicanalista mais espírita, tenho o olhar, respeitando Freud, evidentemente, que é um gênio da humanidade. Eu vejo o inconsciente, o pré-consciente, o subconsciente e vejo o inconsciente espiritual, que é onde estão as vidas passadas. Isso me ajuda muito com as pessoas que eu atendo. Em 1925, ele desenvolveu a segunda tópica, id, ego e superego. Então eu tenho aqui do meu lado esquerdo o id. O id é uma instância psíquica que se movimenta pelo princípio do prazer. O id só quer gozar. No centro eu tenho o ego, que é uma instância mediadora. E no meu lado direito eu tenho o superego, que é uma instância moralista, um juiz inclemente. Então, o id quer gozar e esse aqui quer condenar. E o ego vai mediar. O adolescente, com tudo que o mundo oferece hoje, qual é a instância que prevalece para o adolescente? Dos prazeres, né? Dos prazeres. Quem é o ego e o superego de quem ainda não está em formação ou não tem embasamento de valores para pautar suas escolhas? Por isso que é uma fase tão turbulenta e tão difícil. E essa fase é potencializada negativamente se o lar é um lar fragmentado, se as referências não são positivas. Então ele quer gozar, e o pai e a mãe deveriam ser o ego e o superego. Mas às vezes os pais são apenas superego. Juiz inclemente. Aqui você não fala, aqui quem manda sou eu. E aí a gente entra e comenta que existem pais que só sabem falar com os filhos. E pai que só fala não conhece o filho, porque não ouve. E pai que conhece o filho precisa conversar, dialogar. Eu vou ouvir aqui, olha. Vou ouvir o silêncio que ele está fazendo. Esse é um processo de educação. Mas como ele não está em formação ainda das instâncias equilibradas, a tendência é que ele atenda os prazeres. Então, ele começa a experimentar frustrações, e isso depende para cada. Isso não pode ser padronizado para todos os adolescentes, porque depende do contexto familiar. Eu estou me estendendo muito, né? Não, tá interessante, pode prosseguir. O contexto familiar é determinante, sabe,
Éder. Então eu posso ter pais separados, mas pessoas saudáveis para cuidar do meu filho, da minha criança e do meu adolescente. Eu posso ter um casal homoafetivo, pessoas saudáveis, porque a criança e o adolescente, para serem educados, eles não precisam de um pênis nem de uma vagina como referência. Eles precisam de pessoas psicologicamente maduras e saudáveis. E isso independe da genitália. Perfeito. Então essa configuração, essa ideia, não precisa ter a figura masculina, precisa ter a figura feminina, não precisa ter figuras saudáveis, pessoas equilibradas, referências positivas. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.